Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar com você. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a esse estudo e que isso possa contribuir para o seu crescimento pessoal, para a sua intimidade com Deus, para a sua espiritualidade. Temos realizado durante esses anos, desde 2021, uma série de estudos bíblicos dentro do programa de nossa igreja, e isso tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado a vida de muitas pessoas e tem caracterizado a nossa igreja. A nossa igreja realiza o seu estudo bíblico através dos programas digitais, que é uma modalidade que está aí para poder ajudar as pessoas que querem crescer no seu aperfeiçoamento, na sua aprendizagem e, por que não, também estudarmos a Bíblia assim. Nesse programa de estudos bíblicos, nós seguimos uma temática, seguimos um currículo, ele está disponível em nosso blog, você pode acessar o nosso blog e na página de estudos você encontra todos os estudos já realizados em nosso programa. E você também encontra o material didático que foi oferecido, videoaulas e apostilas que estão disponibilizadas para cada campo de estudo bíblico. Você pode escolher um ou pode acompanhar ao vivo aos domingos pela manhã, às 10 horas, em nossa igreja, em nosso canal do YouTube. Todos os domingos, às 10 horas, nós estamos levando ao ar uma lição nova da Bíblia, um estudo novo, e você vai aí construindo o seu conhecimento ao longo do tempo. Você não tem tempo no domingo pela manhã, mas você pode acompanhar em outro dia, porque a aula fica gravada e você pode acompanhar em outros horários que você tem disponível. Esse programa tem sido sistematicamente atualizado e produzido um material de qualidade, um material sério, em que você pode estudar a Bíblia longe daquelas influências da mídia, das influências dos pastores, das lideranças midiáticas que promovem teorias fundamentalistas, que trazem ideias que muitas vezes visam atender a um mercado e não a uma experiência de fé. Esse é o nosso compromisso, de fazer com que o nosso estudo bíblico se insira numa experiência de fé, em que você possa crescer pessoalmente e também produzir os frutos do Espírito na sua vida a partir do conhecimento bíblico que você possui. Ok, vamos parar de fazer a nossa propaganda e vamos à nossa aula de hoje. Nós estamos estudando Lucas, o Evangelho do Cuidado. Esse tema tem dominado a gente já há quase 4 meses e estamos chegando então ao final, já estamos caminhando daqui para o final do livro de Lucas, esse evangelho fascinante. O objetivo de nossa aula com o estudo do Evangelho de Lucas é produzir uma espiritualidade do cuidado. Você encontra a apostila que está sendo atualizada aula a aula em nosso blog. Você pode baixar e ali poder ter acesso a esse material que está ali. Você clica no link do blog, encontra a página de estudos e acompanha os nossos estudos gratuitamente. Nós não cobramos nenhum valor, nem mesmo oferta. Você precisa enviar para poder ter acesso aos estudos. Esse estudo é gratuito, é para abençoar o reino de Deus e é para pessoas que querem crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós já estamos na 15ª aula desse estudo, já tem sido um estudo que tem acompanhado a gente ao longo do tempo. E nessa 15ª aula nós vamos falar sobre como encontrar o cuidado, como que a gente identifica o cuidado divino sobre a nossa vida.
Eu separei um texto da palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, para inspirar a nossa meditação neste início de aula. Encontra-se em Lucas, capítulo 15, verso 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, gente, que palavra bonita, né? Deus tem o maior prazer em ver a gente mudar de mentalidade. Principalmente porque nós vivemos no equívoco, não é? A característica da vida humana é viver no equívoco. Nós não vivemos na perfeição. Nós vivemos na falha mesmo, na falta, nos desejos escondidos. É isso que nós vivemos. Nós vivemos sempre nesse dilema humano, que é viver uma vida de luta conosco mesmo, uma luta interior muito grande, para a gente poder se aperfeiçoar na presença de Deus. E como é que isso acontece? É naquela hora que a gente se dá conta de que nós estamos equivocados mesmo, que a nossa mentalidade não produz vida, que a gente se desumanizou e que a gente se distanciou dele. E é capaz de reconhecer isso e fazer o caminho de volta. É esse que é o arrependimento que o Senhor espera. Não é remorso. Deus não espera remorso de ninguém. Deus espera arrependimento. Então nós vamos, neste dia de hoje, estudar o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lucas de 15, de 1 a 32. Esse capítulo é um capítulo central no Evangelho e ele é muito importante para entender essa dinâmica do cuidado, que é a ênfase que nós estamos dando às lições no Evangelho de Lucas. Muito bem, vamos ao texto. Você acompanha a gente por aqui, ou pode acompanhar através da apostila, ou simplesmente acompanhar através da Bíblia, com o seu exemplar da Bíblia na mão. Não há necessidade nenhuma de você se preocupar. Nós estamos aqui num ambiente de aprendizagem em que você é a pessoa que constrói o seu conhecimento. Eu apenas estou aqui compartilhando com você ideias, provocações, caminhos para que você possa entender aquilo que está na Escritura, que essa que é a natureza do estudo bíblico. Muito bem, vamos adiante. Lucas, no capítulo 15, ele vai tentar mostrar mais uma vez como é que o cuidado acontece na vida das pessoas e como o cuidado divino, e como Jesus ele visava expor esse cuidado a quem precisava de cuidado. Em todo o tempo, não só no capítulo 15, mas em todo o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar Jesus se aproximando de gente que precisa de cuidado. E quem é que precisa de cuidado? São os doentes. Jesus disse isso, né? Não são os sãos que precisam de médico. Quem precisa de médico é o doente. Não são os perfeitos, os santos, os certinhos, os justos, as pessoas de bem que precisam de salvação. Quem precisa de salvação é pecador. Não são os ricos, os poderosos que precisam de atenção. São os pobres, os despossuídos, os excluídos da sociedade. E Jesus veio para esses. E ele se aproximava de pecadores. Então, por que Jesus fazia isso? Por que Jesus se aproximava de gente pecadora? Na cabeça da gente, e era a cabeça do judeu, do fariseu, isso era se aproximar de gente que não presta, gente que não tem futuro, gente que não tem a menor confiabilidade. Mas Jesus se aproximava dessas pessoas por causa do seu amor. Ele amava e ama as pessoas que não têm lugar na sociedade. Por causa do seu amor, Jesus demonstrou uma opção preferencial pelos excluídos e marginalizados da sociedade. Seja por causa da sua condição pessoal, seja por causa da sua aparência física, da sua compleição, da sua enfermidade,
ou qualquer outro tipo de discriminação que a sociedade do bem, a tal sociedade justa, a tal sociedade equilibrada, é capaz de fazer. Preconceito de raça, preconceito de gênero, preconceito de toda e qualquer natureza. Jesus se aproxima dessas pessoas que sofrem toda sorte de discriminação, de exclusão, de cerceamento da liberdade. Os fariseus, então, o que eles fizeram? Eles criticavam, não aceitavam isso, eles não entendiam como que uma pessoa que teve uma formação de fariseu, como foi a pessoa de Jesus, Jesus foi formado como um mestre da Bíblia, um mestre das Sagradas Escrituras, ele tinha autoridade para falar, para ensinar, era chamado de rabi, então ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa confiável para os fariseus, tanto que eles paravam para ouvir. E Jesus conhecia bem quem era fariseu, quem não era, o que eles pensavam, o que eles faziam. E os fariseus criticavam Jesus por causa da sua proximidade com gente dessa natureza, pecadores e publicanos. Nós já fizemos uma análise dessas duas palavrinhas aqui, numas lições anteriores. Quem são os pecadores e quem são os publicanos? Os pecadores é qualquer tipo de gente que está excluída da sociedade, qualquer tipo, seja por causa da sua condição social, seja por causa das suas necessidades, que eles estão ali tentando sobreviver, não tem emprego, não tem trabalho, não tem renda, e a única coisa que sobra para os mais pobres são aquelas atividades consideradas imundas e marginalizadas. Alguns até provocando roubos, provocando prostituição, provocando outras formas de ação criminal que caracterizava. A pessoa tinha que sobreviver. Ou esmolava, ou vivia fazendo serviço imundo, do tipo lavar cadáver, essas coisas assim. Então, e os publicanos eram aqueles que trabalhavam para os romanos, que coletavam impostos para os romanos, facilitava o serviço de coleta de impostos dos romanos. E eles eram odiados por isso, né? Eles não gostavam de gente que fazia isso. Mas alguém tinha que fazer e os excluídos da sociedade praticavam esse tipo de ação. Essa crítica não acontece pela primeira vez. Ela já tinha acontecido antes. Nós já fizemos, inclusive, um estudo bíblico sobre essa crítica. Você vai encontrar um exemplo disso em Lucas 5, versos 30 e 32. Mas aqui, Lucas registra o que os fariseus diziam de Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus era amigo de pecadores e publicanos. Isso é um traço da identidade de Jesus que os fariseus aplicavam naquele momento. Jesus aproveitou então aquela situação de crítica que ele sofreu para contar 3 histórias. Ele era um mestre. E os mestres, eles sempre faziam isso. Aliás, os rabinos, de modo geral, eles, quando iam iniciar uma aula, quando iam iniciar uma prédica na sinagoga, eles começavam sempre com uma história bem humorada. Jesus segue essa prática normalmente com as parábolas. Não é novidade para os judeus, para os fariseus principalmente, para os rabinos da época. Era uma prática comum. Eles contavam uma história bem humorada, uma história tirada do cotidiano que aplicava uma lição moral. E Jesus, então, vendo aquela crítica que ele sofria, que ele recebia dos fariseus, dos doutores da lei, ele então começa a contar 3 histórias. Essas 3 histórias, elas são centrais no ensino de Jesus, porque elas demonstram como que Deus cuida de gente perdida, de gente excluída. Eu me lembro de um sermão que eu ouvi de um grande pregador brasileiro que já faleceu. E ele falava, então, das 3 perdas humanas,
das 3 histórias sobre perda, pessoas que perderam alguma coisa. E foi um sermão evangelístico, daqueles de impacto. Era uma concentração evangelística e muitas pessoas ficaram tocadas por aquela mensagem e tomaram a sua decisão de seguir a Jesus naquele dia. Então, as parábolas serviam para demonstrar a razão pela qual Jesus se importava com pessoas consideradas de má reputação. Por que que ele tentava demonstrar isso? Porque o amor de Deus é para gente perdida. É isso que ele queria demonstrar. Por que que eu me importo com isso? Porque o amor de Deus, o cuidado divino, tudo que Deus faz é para gente que se perdeu. Não é para gente que faz o certinho. Olha aqui um recadinho para você, meu irmão, minha irmã. Você que está achando que para você ter a bênção divina, você vai ter que corrigir primeiro alguma coisa, você está enganado. Deus não se dá a uma barganha. Fazer o certo é o nosso dever. Se você sabe fazer o certo e não faz, isso é pecado. Isso a Bíblia diz para a gente, né? Agora, o que você precisa fazer para alcançar o cuidado divino sobre você? Nada. Você não precisa fazer nada, porque Deus cuida de você de qualquer maneira, porque Ele sabe que você é pecador. Ele sabe que você é uma pessoa que comete erros. Ele sabe que você tem alguma mentalidade equivocada sobre a vida, sobre você, sobre a sociedade, sobre a fé. Ele sabe disso de antemão. Você não tem como esconder isso de Deus. Você pode até fingir para as pessoas da sua casa, mas para Deus você não consegue fingir. Você é o que é na presença de Deus. Ele te vê por dentro. Não, ele vê o teu coração, ele vê tua mente. Ele sabe o que você pensa. E ele sabe por que você toma as decisões que você toma. Então, não se preocupe com isso. É para gente como você também. Porque é para gente como eu. Eu entendo isso porque é para gente como eu. Eu também sou assim, meu querido, minha querida. Não pense que eu estou aqui te ofendendo, dizendo essa coisa. Eu estou falando de mim e de você. Porque nós, seres humanos, somos desse jeito. E ele sabe disso. Não adianta eu ficar fingindo só porque eu sou pastor, só porque eu sou branco, só porque eu vivo numa sociedade burguesa, tenho hábitos burgueses. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, certinho. Eu tenho os meus problemas e o Senhor sabe quais são eles. E é para gente como eu que o Senhor veio, enviou o seu Filho Jesus para trazer uma mensagem para alguém perdido como eu. Ficou melhor assim? Eu não falei em relação a alguém, que até porque aqui no ambiente virtual eu não consigo ver quem está me ouvindo, mas eu consigo entender porque é alguém como eu. Você é alguém como eu, você é o meu espelho, onde a gente se encontra e pode se entender melhor. Então, o capítulo 15 de Lucas é um capítulo em que se demonstra esse modo de Jesus compreender essa organização da vida. Como que a sociedade judaica representava muito bem isso. E estava ali inserida, diante dele, com aquela crítica dos fariseus, estava ali inserida a estrutura social que marcava a vida social. Como que Jesus entendia isso? A sociedade era formada de 2 grupos. O primeiro, o grupo dos excluídos, que era representado nas parábolas pela figura do pastor e pela pessoa da mulher. Eram 2 grupos de pessoas que eram consideradas rejeitadas, que não tinham lugar na sociedade. Eram os excluídos. O pastor, por fazer coisas imundas. O pastor era uma função imunda. Ele cuidava de animais, ele tinha que lidar com feridas, ele tinha que lidar com os excrementos do animal, ele teria que carregar animal morto. Enfim, era um trabalho
completamente imundo, considerado imundo para os necessários, porque eles se alimentavam, eles se vestiam com o produto das ovelhas. Mas quem cuidava de ovelha era realmente considerado um trabalhador imundo. Que coisa horrível, né? Que discriminação tremenda. É como você vê, por exemplo, como é que pode isso? É como você vê o lixeiro, por exemplo. É como você vê o coveiro. É como você vê profissões que a gente não gosta de observar, pessoas que se apresentam com uma aparência suja, maltrapilha. Era isso. Aqueles trabalhadores que se dedicavam a serviços imundos eram maltrapilhos, eram sujos, tinham uma aparência desagradável e por isso eram tratados como imundos. E a mulher? A mulher nem era contada. A mulher não tinha lugar na sociedade. E Jesus inclui essas pessoas excluídas nas parábolas que ele conta. O segundo grupo é o grupo das pessoas de bem, que está ali presente nas parábolas também. Eles são representados, por exemplo, pelos justos, que você vai encontrar no verso 7. Ele é representado, as pessoas de bem são representadas também pelo irmão mais velho da parábola do filho pródigo. São os que se julgavam santos, perfeitos em relação aos pecadores e aos mais humildes. Essas três parábolas, elas são muito ricas em significados e podem ser interpretadas através de uma mesma linha de pensamento, uma mesma abordagem hermenêutica, pois elas relatam três situações de perda, três momentos de perda, mas também que culminam em três reencontros. É uma parábola que relaciona momentos de tristeza que resulta em momentos de alegria. Ela é uma parábola que aponta sentimentos humanos, condições humanas e resulta em uma alegria divina. Então, são três parábolas para a gente trazer para a nossa vida, para a gente entender como que elas se constituem, como que elas nos apontam caminhos para a nossa própria compreensão, para a compreensão de quem somos, que lugar ocupamos na vida. Será que eu estou me colocando naquelas pessoas que se acham de bem, santas, justas, perfeitas, certinhas? Ou será que eu estou entre os excluídos e ainda não me dei conta disso? Então, há três palavras que são muito recorrentes dentro dessas três parábolas, três termos que nos ajudam a compreender o que essas parábolas queriam dizer. A primeira palavra é a palavra perdido. Tem o sentido de alguém que é destruído, morto, ou mesmo algo que é arruinado. O perdido era isso. O perdido não é uma coisinha que você perdeu e aí você chama o São Longuinho, dá 3 pulinhos e ele aparece. Não, não é isso não. É alguém que foi destituído daquela convivência, que foi retirado e que se afastou de tal maneira que é como alguém que tivesse morrido, alguém que foi excluído. Acho que a palavra mais adequada para traduzir a expressão grega que está lá é a palavra excluído. Pode também significar ter se tornado inútil. Era esse o sentido. Não tem mais utilidade, ele não está mais no grupo, ele não pertence mais àquela coletividade. O segundo termo é achado, que tem o sentido de encontrar-se com aquilo que se sentia falta. Então, é como se fosse uma redescoberta, é como se fosse um resgate daquilo que a gente sentia falta, aquilo que a gente não tinha, mas acabou tendo. Essa era a ideia da expressão achado.
E a terceira palavra é alegria. Essa palavra é uma palavra muito importante para as três parábolas. Elas têm o sentido de compartilhamento. Compartilhar a alegria com alguém. É saber que você tem uma conquista, que você tem uma descoberta, que você tem um aprendizado e você quer ter a satisfação de poder compartilhar isso com alguém. Essa é a alegria que a parábola tenta demonstrar. Não é uma alegria por qualquer coisa, não é rir, por exemplo, de um vídeo engraçado do TikTok. É uma atitude de você descobrir algo importante e compartilhar isso com alguém. Aliás, até quando a gente acha um vídeo engraçado do TikTok, a gente sempre compartilha com alguém que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, quando passa algum vídeo engraçado no meu celular, eu lembro logo da Solange e dos meus amigos e mando para o pessoal, para eles rirem comigo, para eles também se alegrarem comigo. Aquilo que me fez rir, eu gosto também de proporcionar àqueles essa mesma alegria por aqueles que eu também gosto, que convivem comigo, que trocam experiências comigo. Essa alegria que ele está falando, a alegria da satisfação, a alegria compartilhada, o sorriso que se sorri junto, era isso que é a termo alegria. E essa era a intenção de Jesus. Tem coisa boa acontecendo? Então, vamos compartilhar isso com aqueles com quem a gente ama. Então, as três parábolas estão relacionadas com o ensino de Jesus sobre o cuidado divino. Eu estou dando aqui uma interpretação dentro daquela linha de pensamento que nós estamos seguindo para o Evangelho de Lucas. Já é notório, até pelo título do nosso curso, que eu estou interpretando o Evangelho de Lucas como o Evangelho do cuidado. Há uma teologia do cuidado em torno dos registros de Lucas sobre os feitos de Jesus. E essas três parábolas demonstram uma face do cuidado divino que até então Jesus não tinha elaborado. Esse cuidado em que o Senhor atua como um pai amoroso em relação às nossas necessidades. Esse tema do pai amoroso já apareceu em outras ocasiões. Você vai encontrar em Lucas capítulo 11 e vai encontrar também algumas expressões semelhantes, um texto paralelo, no Sermão do Monte, que é aquela história dele falar de que qual é o pai que quando o filho pede pão, lhe dá pedra. Não tem esse pai não existe. Né? Ou quando o filho pede peixe e o pai dá uma serpente. Que pai é esse, né? Então, essas parábolas, elas explicam bem essa natureza do cuidado divino, como um pai amoroso. E quem somos nós? Somos aqueles que vivem um estado de perdição. Todos nós. Não há ninguém que escapa desse estado. É o estado humano. A fé cristã, ela tem uma visão muito pessimista da condição humana. Vamos ser realistas. A antropologia cristã, ela tem uma perspectiva pessimista da condição humana. Por isso que a mensagem da salvação é uma tônica da pregação cristã, da teologia cristã. Porque é para gente perdida, é para gente que se encontra desestruturada, fora do padrão divino, fora do desejo divino, fora da vontade divina. A mensagem de salvação é para gente perdida. E esse estado de perdição é retratado nas parábolas e se refere a essa condição humana diante desse cuidado divino que Lucas está querendo apresentar. Se temos um Deus que cuida da gente como um pai amoroso, a gente estar longe desse cuidado é o sinal da nossa perdição.
O cuidado divino quer dizer o seguinte: é estar distante e carente ao mesmo tempo. Estar longe do cuidado de Deus, mas tão necessitado dele, desejando que alguém cuide da gente. É isso que é o estado de perdição humana. Não como se a gente fosse mal por natureza, como alguns filósofos já disseram, os filósofos pessimistas, mas no sentido da gente viver uma vida afastada, como diz Paulo lá em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa condição de perdido é que nos caracteriza. Nós carecemos desse cuidado amoroso, divino, paterno. Somos carentes dele, mas estamos distantes, não estamos próximos, não tão próximos quanto precisávamos. Então, nessas parábolas você encontra os sentidos dessa perdição. Quais são os sentidos dessa perdição humana? O primeiro sentido é que nós estamos perdidos de nós mesmos. Estar perdido é estar perdido de si mesmo, de fugir daquilo que é característico da gente, para o qual nós fomos criados. A primeira parábola retrata muito bem isso. É a história de uma única ovelha que se perde do rebanho. O cuidador de ovelhas, o que ele faz? Ele deixa todas as demais, 99, dentro do aprisco e sai em busca daquela única que se perdeu. Talvez você pensasse, mas poxa, foi uma minha só. Perdeu, já era, dava trabalho, não. 99, daqui a pouco nasce mais uma aí completa os 100 de novo. Mas aquele cuidador, ele foi atrás dessa única que se perdeu. Não importa quem ou como era essa ovelha, ela foi buscada por ser ovelha e por ter se desgarrado do rebanho. Quando o pastor a encontra, reúne seus amigos e promove uma festa. Essa é a história mais significativa. Lembro-me de um hino tradicional da nossa igreja evangélica brasileira. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E aí ele começa a contar poeticamente essa história tão significativa. Uma só se perdeu. E essa única que se perdeu, o pastor foi incansavelmente buscá-la até encontrá-la. E quando a encontra, coloca em seus ombros e leva de volta para o aprisco. Cuida das suas feridas para que ela seja reintegrada ao grupo. Que história bacana, que história linda, expressiva. Essa história lembra o valor que cada um de nós tem para Deus. Deus não desiste da gente. Ele nos alcança. Um trecho significativo dessa parábola. Aliás, eu errei aqui, mas essa história, eu errei na citação do versículo. Mas fala ali que ele pergunta: qual é o homem, qual é o pastor que, sabendo que uma ovelha se perdeu, não vai atrás dela? Qual é o pai que não vai atrás de um filho? Qual é aquela pessoa que gosta de alguém que não vai se importar com ela? Assim é Deus conosco. O segundo sentido é o sentido de que nós estamos perdidos dessa essência, dessa coisa de fazermos parte de um conjunto maior que é a criação divina. Nós nos achamos superiores à criação. Nós nos achamos controladores, que somos capazes de consumir essa criação como se fosse uma propriedade nossa. Nós perdemos a essência de ser criados por Deus
de ser parte de um projeto maior, que é o projeto criador. Essa é uma das tragédias da vida humana. A segunda parábola, então, ela vai retratar o fato de que uma única moeda de pequeno valor se perdeu. Uma mulher que guardava 10 moedinhas. Solange uma vez apresentou uma representação para as crianças que contava essa história de uma maneira bem lúdica, bem infantil, de uma menina que guardava com muito carinho 10 moedinhas. 10 moedinhas que seu pai lhe deu. Isso na história que a Solange representava. E essa única moedinha se perdeu e ela ficou muito triste e foi procurar aquela única moedinha. Essa história envolve a realidade do ambiente doméstico, que muitas vezes era excluída das histórias, das preocupações. Então, o que a mulher faz? Ela, então, resolve colocar ordem na casa. Ela abre as janelas para ventilar mais, para iluminar mais. Ela tira a sujeira dos cantinhos mais escondidos, que ela nunca se preocupava, e ela aproveita aquela oportunidade, daquela única moeda que se perdeu, para colocar ordem na casa. Por quê? Porque a casa é o espaço de vivência, é onde a gente vive. E ela, então, vai atrás dessa única moeda. A mulher sente falta de uma única moeda. E essa moeda, qual era? Não era uma moeda de grande valor, era uma dracma. A dracma era a moeda de menor valor da economia daquela época. Seria alguma coisa equivalente àquelas antigas moedas, nem se vê mais, não é, de 1 centavo. Nem se calcula mais os números, já vão sendo arredondados naturalmente. Mas é a menor moeda, a moeda de menor valor da sociedade. A questão não dizia respeito ao valor em si, mas ao fato de que ela formava um conjunto com as demais. Dali por diante, ela não teria mais 10 moedas, ela teria apenas 9. Qual era o significado daquelas moedas para aquela mulher? Não sei, ela era a moeda dela. E quem se importa com isso? Jesus. Jesus sabe daquilo que faz parte da nossa identidade. Então, para achá-la, a mulher pôs ordem na casa, ampliou a luminosidade para ver melhor até encontrar. Que expressividade, não é? Às vezes a gente precisa de clareza para saber onde é que a gente está falhando. Onde é que está o nosso problema? Quais são as pessoas que se importam conosco? Quem é da nosso círculo de confiança? Quando a encontrou, chamou suas amigas também para festejar. Essa história lembra a importância de pertencermos à casa comum, em que cada pequena coisa importa. Como isso tem a ver com a criação? Como isso se importa? E nós, às vezes, não nos importamos com um animalzinho, um sapinho, um inseto, que parece tão insignificante, que às vezes até perturba a gente. E ele desaparece do meio ambiente, mas ele faz parte de uma cadeia ecológica que vai fazer falta e que a gente não se importa se ele desaparecer. Essa que eu troquei. Eu coloquei um versículo de num texto e o versículo do outro texto. Depois a gente corrige isso e você vai poder acompanhar melhor. Lá na apostila está correto. O terceiro sentido é que estamos perdidos do cuidado divino. Então, o primeiro sentido é que nos perdemos de nós mesmos. O segundo sentido é que nos perdemos da criação. E agora vamos entender que o terceiro sentido é o fato de que nós nos perdemos do cuidado divino. E tudo por causa daquela crítica que os fariseus fizeram
de que Jesus gostava de pecadores e publicanos. Então, a terceira parábola, ela retrata um filho que resolve viver de acordo com a mentalidade da sua geração. É importante ressaltar isso. Ele era um jovem, e como jovem, ele queria curtir a vida, ele queria aproveitar a vida, ele queria viver de um modo como aqueles jovens que ele achava que eram da sua época viviam. Ele tinha essa ilusão de que os seus amigos, os seus colegas de turma eram também pessoas bem-sucedidas porque eles tinham dinheiro e eles podiam aproveitar melhor a vida. Nessa história, um homem tinha 2 filhos e o mais novo pediu a parte da herança em vida e em espécie. Eu quero a minha parte em dinheiro. Eu quero gastar no que é meu. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ter as minhas decisões. Se é meu, me dá a minha parte em dinheiro. E aí, então, ele vai viver do jeito que ele queria. Ele foi viver a vida. Gastou sua riqueza do jeito que quis, junto com os seus amigos. Quando o dinheiro acabou, porque essa é a realidade, não tem outra. Dinheiro não cresce igual planta, ele só vai saindo. Se você não souber trabalhar e fazer com que ele trabalhe para você, o dinheiro desaparece, ele vai sendo dilapidado, a continha só vai decrescendo. Se você não alimentar, não fizer aquela coisa dos juros compostos, né, e de fazer aportes mensalmente, periodicamente, o dinheiro acaba. Não tem jeito. Ela não é uma matemática mágica. Ela é um quantitativo que quem tem põe, quem não tem tira, e assim vai vivendo a vida. O dinheiro, ele não tem nenhum aspecto mágico, ele é bem realmente pragmático. Você tem enquanto põe, enquanto aplica, enquanto investe, enquanto conquista, e é assim que vai funcionando. Um dia o dinheiro acaba, e o dinheiro acabou. Se você não cuidar de alimentar o seu capital, ele acaba, ele vai se desaparecendo mesmo. E aí, então, o que acontece? Com quem não tem dinheiro, ele precisou trabalhar. Era assim que o pai o educou. Ele lembrou-se dos trabalhadores que seu pai tinha na propriedade dele, que era assim que eles conseguiam viver. E ele foi fazer um serviço que era considerado imundo. E esse serviço consistia em cuidar de porcos. Para a cultura judaica, isso era a atitude mais humilhante que alguém poderia fazer. Fazer um serviço imundo, que era cuidar de animais, e ainda por cima, cuidar de animais imundos para pessoas que não eram judias, porque os consumidores dos porcos não eram judios. Era o explorador romano. Quem consumia porco era o romano. Os animais, os porcos, tinha lá os tratamentos, né, as propriedades que cuidavam, que criavam porcos, mas era para suprir o mercado dos romanos que viviam por ali, os militares, os governantes, os funcionários públicos do Estado romano que atuavam por ali. E era exatamente nessas condições que ele foi trabalhar. Trabalhar num serviço imundo, cuidando de animais imundos, para gente que eles odiavam. Era a coisa mais humilhante que o judeu poderia fazer. E em meio àquela situação que ele se encontrava, ele cai em si. Ele se dá conta de que ele chegou no fundo do poço, de que aquilo não tinha mais condições de piorar. Era uma condição degradante. E aí o jovem se lembra
do cuidado que ele tinha com o seu pai. Nessa hora ele se arrepende do que tinha feito e decidiu voltar para casa, que era a única esperança que ele tinha de uma vida mais digna, voltar-se para Deus. Ele não tinha mais direito a nada. Mas então ele diz: olha, se o Senhor me tratar, pelo menos como um trabalhador, como um dos seus empregados, vai ser melhor do que essa vida infame que eu estou tendo aqui. Só que quando ele volta para casa, ele está chegando no caminho, ele encontra o pai esperando o filho. O pai estava à porta de casa, olhando à distância para ver se o filho voltava. Até que chegou o dia. Eu fico imaginando aquele pai todo dia, todo santo dia, ele olhando para longe, para a linha do horizonte, lá no fundo da estrada, para ver se alguém chegava. E aí, um determinado dia, ele encontra um vulto à distância, caminhando no meio da poeira. E ele então vê que é o seu filho. E ele corre para se encontrar com o filho, abraça o filho, beija o filho e leva o filho para dentro da sua casa e coloca no seu dedo um anel e chama os seus vizinhos e seus amigos para fazer uma festa, para fazer uma grande festa. Que história linda, não é? Olha, a decisão do filho como é que foi? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Essa expressão, ela é central na parábola do filho pródigo. Voltar-se para o pai. Essa é a decisão que Jesus quer chamar a atenção. Não importa o quanto estejamos distantes, mas ou quanto estejamos carentes, mas a gente saber que tem um caminho de volta. É possível voltar para a casa do Pai, independente de qualquer condição que a gente se encontre. Sempre é possível voltar para a casa do Pai e sempre vamos encontrar Ele de braços abertos, nos esperando. Essas três parábolas, então, vão apresentar, curiosamente, são três histórias, mas 4 dimensões do cuidado divino em relação à nossa condição humana de perdidos. Vamos então ver quais são essas 4 condições? Quais são as nossas 4 condições de perdido? A primeira delas é o fato de que Deus restaura toda a comunhão perdida. Ele é capaz de fazer isso. Essa história nós encontramos na parábola da 100ª ovelha, que é uma história de busca incansável por alguém que se encontra afastado do convívio e da vida de comunhão. Aquelas pessoas que se desiludiram com a igreja, aquelas pessoas que querem viver sozinhas, viver do jeito que querem. Então, Deus tem um cuidado para que essa comunhão perdida seja restaurada. Jesus ensina, através dessa parábola, que nenhum de nós é insignificante em seu reino. Ele está sempre disposto a nos alcançar e a nos conduzir de volta para o seu cuidado amoroso. Lucas registra: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A segunda lição é que Deus restaura os valores perdidos. Essas coisas que nos fazem pessoas dignas, pessoas honradas. O que é que se perdeu na nossa vida? E a parábola da dracma perdida ressalta o valor de cada vida para Deus. Cada ser vivo, cada pessoa, cada animal, cada planta, cada parte da natureza, da criação, está tudo interligado. Nós precisamos de todos e todas interagindo para que a vida aconteça. Deus não desiste de nenhum de nós. Essa é o que a parábola da dracma perdida nos conta.
Assim como a mulher empreende uma busca intensa pela sua moeda perdida, Deus espera colocar ordem na nossa vida, nessa casa comum em que nós habitamos, e nos dar clareza para encontrarmos o valor que possuímos como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, parte de uma realidade cósmica, parte de um projeto divino universal no qual estamos incluídos. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Acho que, mais uma vez, eu troquei os versículos aqui. Esse é do tópico anterior e o do tópico anterior é desse. Mas eu acho que você está acompanhando o raciocínio e vai entender perfeitamente essa mudança. Na apostila está corrigido. Terceira lição que essas parábolas nos apontam: Deus restaura a dignidade perdida. A parábola do filho pródigo é uma história que envolve a mentalidade desse tempo, de aproveitar a vida em termos de experimentar o gozo ao extremo. Muita gente acha que aproveitar a vida é ter o gozo ao extremo, o gozo superegóico, como alguns teóricos chamam. E a mentalidade é trazida dessa ideia hedonista que domina esse tempo. A ideia hedonista comporta um equívoco, o de que a vida não é uma fonte inesgotável de prazer. A vida não é só o gozo. A vida também é luta, ela é trágica e ela tem enfrentamentos que precisamos lidar todos os dias. O nome pródigo não aparece no corpo do texto. Ele aparece naquele títulozinho do tópico da Bíblia, mas tipifica bem a atitude do filho mais jovem. Pródigo é quem desperdiça tudo o que tem, irresponsavelmente. Pródigo, inclusive, está previsto no Código Penal. É uma ação que pode causar interdição do outro, pelo fato da pessoa desperdiçar os bens da família, com jogos, com bebida, com drogas. Então, ele é considerado pródigo porque coloca em risco os bens de sustento da família. E aí é possível fazer interdição, inclusive. Há muitas famílias que passam por esse problema, não é? De ter alguém da casa que vai gastando dissolutamente o dinheiro que tem para alimentar seus vícios, vício de jogo, vício de droga, vício de bebida alcoólica, compulsão por sexo e uma série de outras coisas que vão adoecendo a pessoa. Então, a pessoa, para dar conta daquela compulsão, gasta todos os recursos da família. É uma luta muito grande. É o pródigo, esse é o pródigo, que gasta dissolutamente tudo o que tem. A proposta de restauração da dignidade perdida passa pela mudança de mentalidade, passa pelo abandono da ilusão de querer viver de forma dissoluta, sem se preocupar com o futuro e com o outro. Viver adoidadamente, como se não houvesse amanhã. Essa é uma mentalidade muito desses tempos pós-modernos. Lucas usa a expressão caindo em si, no versículo 17, para registrar o ponto de virada dessa tomada de decisão para dar uma virada na vida. Ele diz: pois este filho meu estava morto, é o perdido. Estava perdido, mas voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que alegria! Uma pessoa que deu vergonha para a família. Ele envergonhou a casa, mas voltou atrás. Caiu em si. Então vamos festejar. Porque você estava morto, agora você pode viver. Mas há uma quarta lição que muitas vezes nós esquecemos, que ela está quase que
disfarçada ali, né? Ela passa despercebida da gente. É o fato de que Deus restaura a nossa humanidade perdida. Esses sentimentos humanos de compaixão por gente perdida. Então, nessa parábola, a parábola do filho pródigo, há uma figura que pouco é lembrada, que é o filho mais velho. A partir do verso 25, Jesus inicia uma nova história dentro da parábola, que é quando o filho mais velho sabe que seu irmão imprudente, pródigo, perdulário, fanfarrão, não é? Expressão muito popular, né? Tinha retornado e fora recebido com festa. Ficou revoltado e foi reclamar com o pai. Ele se achava, mas ele era realmente o filho queridinho da casa, né? Um filho obediente, dedicado, trabalhador, que fazia tudo que o pai gostava, que agia com sensatez e que nunca tinha recebido uma atenção do pai. Ele achava que ele não tinha a merecida honra. Ele achava que trabalhava muito, fazia tudo certinho, mas o pai não dava valor para ele, porque nunca tinha dado uma festa para o filho. Havia no seu coração o mesmo desejo do irmão mais novo, que era de viver adoidadamente, de ter pelo menos um momento de curtição na vida. Havia um desejo em seu coração de experimentar momentos de gozo com os seus amigos. O filho mais velho lembra aqueles que se acham perfeitos, que se acham santos, que desenvolvem uma vida religiosa e moralmente correta, mas que alimentam desejos ocultos em seu coração. Deus nos liberta de tudo o que nos desumaniza, de tudo o que gera ódio, de tudo que nos afasta de uma vida mais digna, a fim de que possamos viver a nossa humanidade perante Ele. Diz Lucas, o filho mais velho encheu-se de ira, se desumanizou. Aquele cara que foi, agora está na igreja, dando uma de santo, que ódio é esse, meu querido, minha querida? E ele não quis participar da festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O pai amoroso cuida de gente assim, cuida de gente desumanizada, gente que alimenta ódio em seu coração, gente que vive de fantasias, de fingimentos, de subterfúgios. Deus cuida de gente assim. Também Deus cuida de gente hipócrita. Deus cuida de gente fingida. E Ele quer trazer a todos e todas para o seu cuidado amoroso. Vamos aplicar essa lição na nossa vida. Eu fiquei pensando aqui, lembrando daquele sermão do grande evangelista brasileiro que já está na glória. Ele, na época, falou que eram 3 histórias e que a gente era a 4ª história. Bom, eu acabei de ver com vocês que, na verdade, são 4 histórias. 3 parábolas, 4 histórias. Então, se na mentalidade do evangelista eu era a 4ª história, nessa perspectiva eu sou a 5ª história. Nós somos a 5ª história. Somos a 5ª história de encontro com o cuidado divino que está implícita no capítulo 15 de Lucas. Deus conhece a nossa vida, os desejos de nosso coração e a mentalidade que rege nossas escolhas e ações. Deus restaura a cada um de nós, a fim de que possamos experimentar a alegria de viver em sua presença. A festa, quando isso acontece. Porque este seu irmão, diz do pai ao filho mais velho, este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que história linda!
Que histórias maravilhosas. A das 4 e a nossa. Se nós nos voltarmos para Deus. Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esta manhã. E alimenta o nosso coração com esse sentimento, esse desejo de ter uma vida retornando para a casa paterna, de ter o Senhor como nosso cuidador, aquele que cuida de nós como um Pai amoroso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor. Logo mais teremos nossa reunião presencial no nosso espaço. Você está convidado, você está convidada. E porque domingo passado tivemos um contratempo em nosso bairro e não pudemos nos reunir, a ceia do Senhor será hoje. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje teremos ceia do Senhor em nossa igreja. Hoje também é o dia da Bíblia. É um dia muito importante para as igrejas evangélicas brasileiras. Alegre-se por ter a palavra de Deus acessível em nossas mãos e faça bom uso dela. Estude a palavra de Deus, conheça a Bíblia. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe.